Para você que gosta de automobilismo, estamos chegando com mais uma edição do Primeiro Stint. Essa aqui tá pura nostalgia, porque eu tô lembrando também dos meus tempos, até de início de carreira, eu diria ali, como assessor de imprensa. Vou conversar com Alberto Valério, piloto que fez carreira no exterior, chegou até a GP2, né, o que seria a atual Fórmula 2, ganhou corrida por lá e tem muita história boa para contar pra gente. Betinho, que legal, cara, que você conseguiu um tempinho aí na sua agenda de executivo praticamente para estar aqui com a gente hoje. E que prazer relembrar um pouco aí da tua trajetória, que eu tive a honra e a felicidade de fazer parte também, durante parte dela, como assessor de imprensa. Obrigado mesmo. Obrigado você pelo convite, Thiago. Foi um prazer, é um prazer estar aqui com você aqui. Foi, acho que o momento mais marcante, mais legal da minha vida, você fez parte. A gente trabalhando como time, o Thiagão passava todas as informações que a gente tinha lá na Europa aqui para o Brasil e tentava transmitir para o público aqui. Foi sensacional, um prazer estar relembrando dessa época aqui com você. Me lembro que estava nessa prova de Silverstone, que você ganhou em 2009. A gente estava relembrando aqui antes de entrar no ar. GP2, você vence a prova com o Lucas de Graça em segundo e o Nico Hülkenberg em terceiro. O que você se lembra daquele fim de semana? Foi um ponto de virada ali para a tua vida na GP2, que também é um campeonato muito difícil, né? Onde é complicado você se colocar ali na briga pelas primeiras posições. Como é que foi esse momento para você? Tiagão, acho que eu lembro tudo, aquele final de semana, que foi um final de semana muito marcante, assim, na minha vida, né? Então, assim, tem algumas coisas interessantes, porque era uma temporada que estava sendo dominada pelo Grosjean e a Campus Racing, né? A Bauer. E eu lembro que o Nelsinho fez uma aposta com o Bruno Michel, que era um organizador da GP2, era um diretor da Renault. Ainda hoje, diretor da Fórmula 2. Que eu ia ganhar aquela corrida do Grosjean. Ele apostou? Ele apostou. Sensacional. Depois ele teve que pagar uma bebida ali, mas porque estava muito dominante a temporada do Grosjean. Ele fez a pole naquele final de semana, a gente largou em segundo, mas a gente era competitivo em todos os treinos, na classificação foi por pouco que a gente não fez a pole. E foi um balanço perfeito que a gente encontrou ali com o Felipe Vargas, que hoje é engenheiro da Full Time, né, com o Maurício na Stock Car. E foi um trabalho excepcional. E tem algumas curiosidades também naquele final de semana que foi bem bacana, porque a gente trabalhava muito duro naquela época lá e eram 4 brasileiros de ponta andando. Era o de Graça, tinha eu, tinha o Razia, tinha o Diego. Na Fórmula 1 tinha o Bruno Senna, tinha o Nelsinho, o Rubinho, o Márcio. Então, assim, era um grupo de brasileiros, eu acho que de muita qualidade ali, que a gente se ajudava e disputava com os outros o nosso espaço no sol, né? E aí eu lembro, eu treinava de manhã, de tarde, físico, com o Alan Guimarães, que é hoje personal trainer do Nelsinho, do Enzo lá na Stock Car, do Pedro Crelot também, que acho que assinou hoje na Fórmula Regional. E a gente treinando no dia a dia e falava com os nossos pais, com os nossos apoiadores, e o Diego falou com o sogro dele, que é o pai da Beth, né? E o pai da Beth falou assim, pô, Diego, eu tive um sonho, assim, infelizmente vou ter que te contar, mas eu acho que o Betinho vai ganhar essa corrida. Ele falou, tá bom. O sogro do Diego falando que ia ganhar a corrida, e deu até isso, deu certo. Então, assim, foi um final de semana especial, até churrasco do Nelson, eu corria pela Piquet GP na época, né? Rolou no final de semana, a gente tava nos motorhomes lá, quando eu cheguei da corrida, tava o Nelson fazendo um churrascão lá, então foi sensacional, foi cara. muito especial, foi um final de semana que deu tudo certo, tudo perfeito, não mudaria nada não. E num templo, né, que era Silverstone, que foi sua casa durante um tempo, né, que você foi piloto de Fórmula 3 inglesa também, correu bastante por lá. Sim, ganhamos na casa dos caras, meu. Não foi muito legal. E no Brasileiro? E no Brasileiro foi emocionante, assim, um negócio para marcar a vida e eu acho que de quem estava lá marcou também, foi bem, até hoje no mercado financeiro eu encontro alguns colegas de trabalho hoje, né, que eu estou trabalhando no UBS BB como analista sell-side de investimento, então eu converso com bastante clientes, alguns deles estavam lá em 2009 assistindo a corrida e lembra da corrida, não me conhecia na época, foi me conhecer 10 anos depois, mas um brasileiro ganhou lá, eu estava lá, falei que não é possível, cara, eu tava, e até hoje assim, o mercado financeiro é apaixonado com Fórmula 1. Desde o pessoal mais jovem quanto os mais velhos, e
é muito legal essa ponte entre os dois mundos, né? Que são mundos completamente diferentes. O que eu vivi lá atrás e o que eu vivo hoje. Quem mais dos nomes aí que o nosso público conhece bem, que estava no grid ou que você competiu ao longo da sua carreira, que é legal a gente destacar? Tem muita gente boa que depois chegou na Fórmula 1 também, né? Ah, Tiagão, tô ficando velho, né? Então, do que tá na Fórmula 1 hoje... Assim, certamente não é o Lando Norris, não é o Piastri. Também não. O que tá na Fórmula 1 hoje é o Sérgio Pérez, eu acho que é o de mais destaque hoje em dia, e o Hülkenberg, os dois são da minha geração, vamos dizer assim, né? Mas que passaram na Fórmula 1, teve uma galera que chegou a ganhar corrida, né? O Pastor Maldonado ganhou em Barcelona, né? Correu essa corrida, tava lá. Andou o Grosjean, que eu mencionei, andou André Zuber, que quase chegou na Fórmula 1, mas acabou não chegando, o Shandok, né, que andou. No meu primeiro ano de GP2 teve o Giorgio Pantano, que era um excelente kartista, correu de Jordan, voltou para GP2 e tentou voltar para a Fórmula 1. Petrov também, que chegou a correr de Renault, se eu não me engano. Sim, decidiu um campeonato praticamente. Exatamente. Né? Fechando o Alonso. E tem outros, vamos dizer assim, algumas pessoas que estão no bastidores da Fórmula 1, por exemplo, um dos engenheiros-chefes, o chefe de equipe lá que está do lado do Toto Wolff, que é o D'Ambrosio, Jerome, correu comigo nessa corrida, eu acho que ele largou em quarto ou terceiro, essa corrida de Silverstone. Então, assim, tem uma turma boa da minha época que continua vivendo automobilismo e que fez alguma história de algum jeito no automobilismo. Cara, e eu quero te dar os parabéns porque você sobreviveu a Pastor Maldonado e Grosjean no mesmo grid, cara. Caramba, bicho. Isso aí eu vou te dizer que é pra poucos. É fácil não, os caras eram bem agressivos, né? Não, bem agressivos, assim, até o Jules Bianchi, que faleceu, era um cara que ia pro tudo ou nada, né? Assim, você ia dividir com ele, você sabe, tô disposto a bater ou perder a posição, porque o cara não vai tirar, né? Eu tenho até uma foto com ele, que foi uma das disputas que ele tirou, foi em Mônaco. Mônaco ia sair os dois, com certeza. Aí ele acabou aliviando, mas o pessoal jogava muito duro, porque é meio ingrato, né? Não é igual a Fórmula 1, que um ano você faz alguma coisa com o cara, no outro ano o cara vai lembrar de você, fala assim, puta, esse cara foi gente boa comigo, ele me sacaneou. Na GP2 não, se encontra o cara ou aquele ano, no máximo 2, e não tem acerto de contas, né? Não tem depois você vai estar disputando um campeonato, o cara vai aliviar, ou você vai estar disputando um campeonato, o cara vai te fechar, né? Igual a Stock Car, o cara fica 10, 15 anos lá, ele vai se encontrar com o cara de novo na pista e ele vai lembrar, o ano passado ele foi mais duro comigo, né? Na GP2 não tem isso, né? GP2, Fórmula 3, Fórmula 2, normalmente você vai evoluindo com a pessoa, mas às vezes vai tomando caminhos diferentes e não tem muito essa de respeitar, não. Aí acaba tendo muito acidente mesmo. Cara, por falar em acidente, eu queria chamar aqui com vocês uma imagem impressionante que o Betinho me relembrou hoje, quando a gente estava chegando aqui, né, para bater esse papo. Um acidente que a gente teve de Fórmula Renault, é isso, Betinho? Foi, Fórmula Renault Vitória, isso daí. Eu já estava correndo de Fórmula 3, fui fazer uma corrida avulsa na Fórmula Renault. Que beliche é esse aí, hein? Quem que tá em cima de você aí? É o Fernando Galera. Ele anda de kart, de shifter comigo até hoje. Super gente boa, gosto muito dele. Mas esse momento aí a gente vai discordar até hoje. Ele ainda acha que eu bati nele e eu acho que eu não bati nele. Eu acho que ele perdeu o ponto da freada e passou reto, né? Na imagem não dá para ver. Acaba que tem um azul do meu carro na traseira dele ali, mas provavelmente foi da batida. Ele sentiu o carro escorregando de frente. Isso daí era um circuito de rua em Vitória, né? Muito legal, aliás. Muito legal, muito rápido. E ele, assim, a minha versão, né? Ele escorregou de frente, acabou pegando aqueles concretos que dividem as pistas, sabe? Aqueles muros de concretos. Ele pegou aquilo e voou. No que ele voou, estava embaixo, passando por baixo, né? Ele caiu em cima da minha cabeça. Olha a expressão das pessoas, cara. De espanto. E graças a Deus não aconteceu nada comigo, nem com ele. Uma era pré-Halo. Não tinha ainda proteção ao piloto. Se eu não me engano, eu acho que ele quebrou um dedo do pé.
e eu quebrei o capacete apenas. Por esse acidente eu ganhei patrocínio da Arai pro resto da minha vida, até ter a Tsunami lá no Japão, que aí a Arai parou de patrocinar as outras categorias que não era a Fórmula 1. Mas por conta disso, eu mandei o capacete para eles poderem fazer o estudo de como o capacete absorveu esse impacto. Bota aí, Rodrigo, aí ó, que legal. Pera cara. aí, ó. Aí, olha só, olha o que aconteceu. Cara, baita livramento, né? Porque, caramba, meu. Anjinho da guarda aí funcionou bem, né? Graças a Deus. O capacete, ele ficou calçado no Hans, então o peso não veio direto pro meu corpo. O Hans estava meio com cálcio no cockpit. Ele bateu no cockpit e segurou a porrada. Eu tive como se fosse um soco na cara, né? Foi tipo uma porrada, fiquei igual um pirata. Mesmo, tá todo roxo. Ficou todo roxo, porque bateu em cima e desce, Sim. né? Mas, graças a Deus, eu acho que não aconteceu nada, né? Tô aí hoje no mercado financeiro, trabalhando 15 horas por dia, pode ser algum efeito, mas eu acho que, não, graças a Deus não aconteceu nada, mandei parar e os caras agradeceram, e eu nunca usei outro capacete na vida, só usei Arai, até hoje eu uso o Arai. Cara. Que legal, é realmente uma cena impressionante. Aliás, eu vou botar na Tumbi, que é para chamar bastante gente aqui para assistir a entrevista. Mas muito legal e assim, um prenúncio da relevância deste equipamento, porque você teve uma sorte que o Surtees não teve, uma sorte que o Bianchi não teve, e vidas que poderiam ter sido salvas com o Halo e com uma análise mais adequada desse tipo de pancada que só veio muito tempo depois. Então, realmente, quando você soube do Halo, você foi favorável? 100%. 100%. Tudo que é para mais segurança no automobilismo, eu sou favorável, né? Não justifica. Eu acho que teve um piloto na Indy também que capotou, caiu de cabeça. O Greg Moore, não? Foi também, bateu no muro, né? Bateu no muro e cai. Pô, Sim. poderia ajudar ali, sim. Talvez, né? Então, tudo que é a favor de segurança, eu sou a favor, né? A gente fica torcendo, a gente vê os acidentes, eu comentei aqui antes, eu estava no dia do Massa, da mola na cabeça também, Sim, nossa, também, foi muito marcante na minha vida. O do Grosjean, eu encontrei com ele na Fórmula 1 agora, falei, cara, torci demais para você lá na televisão e tal, ele agradeceu, que, a gente se vê no lugar da pessoa, né? A gente se vê ali, poderia ser um de nós e, graças a Deus, comigo, a minha carreira deu tudo certo. Deu tudo certo. Voltando um pouco aí para a sua trajetória, eu me lembro que o nosso trabalho começou especificamente depois que você conquistou o título da Fórmula 3 Sul-Americana, você contratou o escritório do Dinho Leme, onde eu trabalhava, para fazer sua assessoria de imprensa. Você tinha um projeto de ir para a Europa. E você foi como equipe brasileira. Você botou todo mundo na roda e foi com o Cesário para lá. Como é que foi essa aventura, cara? Uma equipe brasileira na Fórmula 3 inglesa, que na época era a grande Fórmula 3 do mundo. Foi desafiador, Thiago. Foi isso mesmo. A gente ganhou em 2005 aqui o Sul-Americano de Fórmula 3. Estava correndo com o Marcelinho Tomás, que era excelente piloto, o Zeca Cardoso, o Joãozinho Barion estava começando também, o Razia, Diego Nunes, e tinha esse sonho de ir para a Europa. A gente tentou ir em 2005, não deu. A gente tinha até fechado com a Coles, que era uma equipe de Fórmula 3 europeia para fazer o circuito europeu. Acabou que, por datas de acertos com o patrocinador e com a equipe, não encaixou. Deu um mismatch de 15 dias e eu acabei perdendo a vaga. Mas fizemos 2005 aqui, fomos campeões sul-americano e aí voltamos com a Cesário. Falei, não, vamos voltar, vamos fazer o que o Nelsinho fez. O Nelsinho era a minha referência, que eu achava que a carreira dele era muito bem traçada pelo pai. Então, sempre fui muito próximo dele, sempre tentei fazer muito parecido com o que ele fazia, porque eu achava que eles tinham mais informações do que eu tinha e que eu talvez seguir ou repetir que o caminho dele seria o meu caminho também. Então levamos a equipe Cesário, só que a gente chegou lá num ano que não podia treinar. Começaram a ficar caros os treinos, era caro hora de motor, e antes que era tudo liberado, o pessoal gastava 200 jogos de pneu numa temporada. Cheguei lá numa temporada que com os pneus de corridas eram 65. Sim. Que você só poderia escolher 5 dias no ano para fazer o seu treino de teste.
Então era muito mais restrito do que a época que o pessoal foi, Sim, né? sim. Então, assim, eu tinha que aprender a pista, eu tinha que aprender o carro, o engenheiro tinha que aprender a pista, tinha que aprender o carro, porque o carro aqui era defasado do carro de lá, o carro de lá era um carro zero, o carro daqui que a gente andava era um carro de 2001, se eu não me engano. Então, assim, eram gerações de carros diferentes. Então, chegou lá, foi muito desafiador, muito desafiador. A gente andou bem em algumas pistas, Snetterton, por exemplo, e chegamos a pegar o pódio em Mugello, na Itália, que a gente correu fora. E não coincidentemente, a gente pegou um pódio numa pista que não era no circuito dos caras. Sim, Os caras não sim. estavam acostumados, que já não tinham Nivelou a setup, coisa. deu uma nivelada, a gente vai lá e disputou. Mas Aham. foi muito difícil, a gente teve que aprender do zero, barreira da língua para os mecânicos, engenheiros. Eu era o piloto, o tradutor, o cara que recebia as encomendas, o que pedia as encomendas, era um quase faz tudo ali na equipe, ali junto com, mas assim, eu acho que a formação minha como piloto e hoje como pessoa, né, do mercado, isso daí passa muito, né? Você passar ali um desafio grande, né, numa desvantagem tremenda para os seus competidores e se virar. Falar assim, vamos dar o que tem aqui de melhor, vamos completar esse campeonato, vamos até o ponto que deu para ir, né? Sim. A gente chegou a levar o Danilo Dirani para testar lá, para tentar ajudar também, mas era muito difícil. Era muito difícil bater de frente com uma Carlin, com uma Hightech, né, com a Double R que tinha lá do Raikkonen e Robson, né, que era o empresário dele, o piloto. Mas foi muito legal. Foi um momento diferente da minha vida, de mudar, né, de país pela primeira vez, morando fora do Brasil, longe da família, e muito focado, muito focado. Acho que isso me ajudou na minha formação como pessoa e como piloto. E vivendo o sonho de tentar chegar à Fórmula 1, você bateu na trave lá, andou de GP2, a atual Fórmula 2, e eu te pergunto, chegou a ter conversa? Chegou a sentar na mesa com os caras para falar de Fórmula 1 ou não rolou? Sentamos, Thiagão, o preço era 30 milhões de dólares. Pô, por que você não me ligou? Hoje eu acho que tá um pouco mais inflado do que isso, né? Mas na época, então, eu fiz Fórmula 3 inglesa em 2006 com o Cesário, 2007 com a Carlin, né? Com, eu acho que 5 ou 6 pódios na minha carreira. Depois eu fui para GP2, um ano muito difícil com a Durango. A gente tinha que pagar um pênalti brasileiro, né? Lá fora. Eu entrei na Durango, o Diego acho que entrou na DPR, que eram as duas equipes mais difíceis que tinha na época para entrar na GP2. Pagamos esse pênalti. No segundo ano, a gente pegou uma equipe boa, tanto eu quanto ele, quanto de Graça, os três uma equipe muito boa. Aí o Razia entrou pagando pênalti em 2009, eu estava na Piquet, ele na Sport, de Graça, e estava na Racing Engineering, que eu acho que era espanhola. E aí, 2010, já começou a ficar mais difícil. Na GP2 já era o terceiro ano, eu fui para Colônia e apareceu um empresário investidor que queria fazer um autódromo em Minas Gerais, que estava com dinheiro dos patrocinadores. Falou assim, Betinho, o que você precisa para estar na Fórmula 1? Falei, preciso de patrocínio, né? Ele, quanto que é? Corri atrás, fui atrás de qual equipe que assinava, que não assinava. Tinha proposta para Renault e a Espanha na época. Então, assim, eu tinha que fazer... Eram 2 anos de piloto na Espanha e 1 ano na Renault. Ao contrário, acho 1 ano na Espanha e 2 anos na Renault. Eram 30 milhões de dólares. O pacote todo desse negócio. Sim. Tava tudo assinado, faltava o patrocinador assinar e mandar as garantias e tudo, e ficou nessa um mês, não sei, a economia começou a degringolar, foi pegando a crise mundial, e aí acabou que ele desistiu de última hora e a gente acabou voltando para o Brasil. Foi quando eu voltei para o Brasil, eu voltei a estudar, isso foi de 2009 para 2010, né? 2010 ainda fiz Colônia lá, né? De GP2 até o meio da temporada, que acabou o meu patrocínio. E voltei para o Brasil para retomar minha carreira acadêmica, assim, vamos dizer, né? Voltei a estudar, fiz economia, fiz mestrado de economia e entrei no mercado financeiro. Cara, então basicamente é isso. Você teve uma caneta Bic de alinhar no grid da Fórmula 1 ali. O patrocinador, se tivesse de fato cumprido... Se eu tivesse pronto, em 2007 tinha acontecido. Também. Porque hoje que eu estou nesse ramo das empresas, no ramo corporativo,
cara não vai arriscar, vendo um Lehman Brothers quebrando, né? Você vendo bolsas caindo 20%, todo mundo tirando o investimento. Você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Você vai tirar 30 milhões do nada para colocar, é difícil, né? O cara que não tem isso no orçamento, não está no dia a dia. Tanto é que o autódromo em Minas não saiu. Foi sair muito depois em Curvelo, que não era dessa mesma pessoa, era outro projeto. Então, assim... E o Betinho é mineiro, nem precisava falar por causa do sotaque, né? Mas é bom a gente contextualizar também. E acabou que, assim, eu acho que se fosse 2 anos atrás, situação de mundo, economia mundial, 2 anos, poderia ter rolado. Que era a época que a gente tinha 4 pilotos na Fórmula 1 e 4 pilotos na GP2. Verdade. Quantos pilotos que a gente tem hoje? Verdade, cara. Pô, e custou caro, realmente, depois do Felipe Massa. Tivemos só o Pietro lá substituindo por 2 etapas, mas desde então, temporada completa, o último foi... Felipe Nars, né? O Felipe Massa. Nars. Massa até. O Nars fez... O Massa, é verdade. O Massa fez ficou depois. 15, 16 e o Massa ainda fez 17, que o Rosberg se aposentou. De repente, aí a Williams puxou o Bottas e aí abriu a vaga pro Massa fazer mais um ano. Mas, de fato, de estreante mesmo, de temporada completa, foi o Felipe Nasser em 2015. E, de novo, também, eu me lembro muito bem, cara, você vê como é cruel, né, esse segmento, mas também é um jogo muito aberto. Quando o Nasser estava brigando para permanecer na Fórmula 1, e ele fez aquela corridaça em Interlagos, que ele consegue os pontos, que salvam se emociona, né? A Sauber, se emociona no rádio, garante ali mais, sei lá, 50, 60 milhões de dólares para a equipe. Vão entrevistar a Monisha Kaltenborn, que era a chefe da Sauber, e o repórter na época da Globo, Marcelo Correge, pergunta para ela, e aí, agora o Nasser fica? Ele fez o que ele tinha que fazer para ficar? Ela vira e responde para ele, you have to ask Banco do Brasil. Ou seja, você precisa perguntar para o patrocinador. Então, assim, ou seja, não importa o que ele fez. Exato. Você precisa perguntar se os caras vão pagar a conta, e não pagaram, então eles foram embora. Então, fora, a gente perdeu muito poder de compra, né? Nesses últimos 10 anos, com o dólar indo para R$5, na minha época o dólar era R$2,50, R$2,60. A conta, pra você chegar lá é 1/3 do que é hoje em reais, né? E o reais não criou reais, né? Não chegou, o PIB não cresceu no mesmo tanto que desvalorizou a moeda, né? Então, ficou mais difícil para o brasileiro chegar lá mesmo. Cara, tenho certeza que agora no seu trabalho, tudo que você faz é trazer lucro também para as pessoas que estão junto contigo. Mas eu sei que você já andou dando prejuízo. O Rodrigo vai mostrar pra gente aí, tem um vídeo na GP2 que chega a ser engraçado hoje, né, assistindo, que o Alberto Valério dá um pequeno preju para um cameraman. Ó, o carro dele é esse que vai à frente com o macaco preso aí, né, do meio, isso. O do meio. Ó a rodinha saindo ali, ó. Se a rodinha não sai, o negócio não ia sair, ó. Um GP2 de 6 rodas. Ai, bem na câmera ali do... Ó o cameraman satisfeito, jogando o fone no chão. Devia ser baratinha essa câmera. Olha lá, ó. Isso daí a gente não vê, né? Atrás do carro a gente não tem visibilidade nenhuma, porque o motor tá bem atrás. Então, assim, eles levantam o pirulito, o Sérgio Pérez estava atrás de mim, então provavelmente o cara estava vendo o Sérgio Pérez vindo, viu que ia ficar muito tight, ele levantou o pirulito para eu poder sair e não deu tempo do cara tirar o macaquinho, né? Que acabou batendo na câmera ali do cinegrafista. Essa imagem é sensacional. Sai a roda do macaquinho ali, ó. Você vê que saiu. E aí ele vem, ó. Ai, meus amigos. Qual a chance disso acontecer de novo? Eu não sabia, né? Tipo, saiu do box, daí já era na saída, né? E os mecânicos estavam, o Jack. Eu falei, quem que é Jack, cara? Eu não Para conheço de falar ele. de Jack. Pô, Jack. E aí os caras, não, esquece, acelera, vai embora. Depois a gente resolve. Ai, caramba. E é isso, foi um teste do GP2 de 6 rodas que não funcionou. Não funcionou bem, ficava bem traseirinho, viu, Thiagão? Você fazia a curva ali, dava umas escorregadinhas assim, que não é legal. Cara, e acontece isso, eu fico me perguntando o seguinte, o piloto foi lá, a equipe acabou errando, certamente deve ter tomado uma multa, né? Porque acho que foi 10 ou 15 mil dólares, alguma coisa assim. E a câmera? Cobraram também, não? Eu acho que foi para pagar a câmera. Para pagar a câmera. 10 a 15 mil dólares. E que essas câmeras são da própria Fórmula 1. E um pedido de desculpa. Eu fui lá pedir desculpa pro cinegrafista, né? Pô, não sei como eu poderia ter evitado, mas de todo jeito
eu fiz parte do negócio e pedi desculpa para ele, ele tava um pouco ainda com a adrenalina alta. Cara, e no fim das contas a gente falou aqui do Halo também, perigosíssimo, né? Porque se isso voa pra trás ali para pegar outra pessoa, exatamente. O Halo, eu acho que foi uma grande inovação que veio para segurança. Não é desnecessário correr risco, né? Sim, sim. Já vimos a mola pegar no massa, já vimos o pneu pegar. Eu esqueci aquele que faleceu em Brands Hatch, O que o Surtees, Surtees, o Henry Surtees. que o pai é campeão de MotoGP e Fórmula 1. John Surtees, campeão nas duas. O único, aliás. Não, realmente, situação de bastante perigo aí, né? Que vocês acabaram vivendo e que bom que você conseguiu superar só com essas boas risadas e alguns euros aí a menos na conta. Aliás, eu também já dei preju pro Betinho Valério. Aliás, eu queria até te agradecer aqui publicamente. Não sei se você vai lembrar dessa história, mas ela é muito boa também. Em 2008... estava com os meus amigos, com o Rodrigo França e com o Cássio Cortes, e a gente realizou o sonho de ir ao GP de Mônaco. A gente foi acompanhar o GP de Mônaco. E o Betinho estava lá, correndo pela GP2, inclusive foi quem cedeu credenciais para a gente acompanhar também, almoçar com eles ali na GP2. E acho que no domingo a gente foi ao Star Bars, que era um bar bem famoso lá de Mônaco, que os pilotos também frequentavam, para assistir as 500 milhas de Indianápolis, porque no mesmo dia, né? Você tem a Fórmula 1, depois você tem as 500 milhas de Indianápolis. E o Betinho estava lá na mesa com a gente, ele teve que sair um pouco mais cedo, e eu me lembro que quando você saiu, seu pai falou assim, o Betinho já pagou, tá? Aí eu falei, tá bom, o Betinho já pagou, saiu, deixou a parte dele e tá tudo certo. E aí continuamos lá conversando, e aí eu peço a conta. E aí a moça falou, não, o rapaz que veio aí já pagou. Eu falei, sim, mas a nossa parte. Ela falou, não, pagou a parte de vocês também. Eu falei, Aí agradeci depois, poxa, valeu demais, foi muito legal. Que isso. Não lembrava não, eu lembrava do bar, que tem até uma Jordan, acho, antiga, lá aquele bar é sensacional. Eles tinham colocado um simulador lá, uma época lá. Era um pubzão, no meio de Mônaco ali, num Porto Hércules ali. Isso aí. Época muito boa, Thiagão. Pô, um prazer. E tivemos esse oferecimento aí dessa tarde muito legal lá com o Betinho. Cara, você seguiu um caminho totalmente diferente, que é o que você falou, foi para o mercado financeiro. Chegou a correr de Stock Car também, depois de um tempo, recentemente. Mas por que, cara, que você decidiu mudar de vida assim, de forma tão radical? E é raro a gente ver isso acontecer para um piloto que chegou a esse nível de profissionalismo. Pô, Thiagão, boa pergunta. Quando começou a faltar patrocínios, né, e que eu tive que usar o dinheiro da minha família, não para correr, porque meu pai não tinha condição de bancar minha corrida, ele era um engenheiro da Uzi Minas na época, né, mas para até sobreviver lá, pagar os custos, que era muito caro, moradia, né, os custos recorrentes de alimentação, viagem, eu tinha que pedir dinheiro para a família, eu falei assim, tá errado, né, não vou fazer isso com minha família, não vou fazer minha família tirar o patrimônio que eles construíram durante anos para tentar o restinho do sonho, que era saber o quão difícil tá. Se tivesse, né, se fosse, não sei lá, jogar tênis, né, uns 100 mil reais, assim, mas não era. Então, assim, eu virei e falei com meu pai, depois que deu errado esse negócio da Fórmula 1, a gente tentou mais 6 meses, que era a poupança que eu tinha lá fora, do que eu tinha ganhado durante toda a minha carreira. Falei assim, tem isso daqui, acabou isso, eu vou embora. E aí não deu outra, aí acabou isso em julho, agosto de 2011, voltei para o Brasil na boa, com a bagagem toda desse período, falei assim, eu vou recomeçar, e eu sempre estudei na vida, né, o meu pai, para bancar no kart, que era ele que bancava, ele falava que eu tinha que tirar mais de 8, 8,5, senão ele cortava. Tá vendo, filho, você não teria kart esse ano você não andaria de kart. E eu sempre estudei, eu fiz medicina antes de ir para lá, então tinha feito 1 ano de medicina, tinha passado direto, tranquei a matrícula e quando eu voltei eu falei, pai, medicina não dá, mais 10 anos estudando, vou para um negócio que eu consigo estudar e trabalhar para eu ter minha renda, que eu sempre tive minha renda. Que é uma escolha que poucos pilotos fazem também, né? Porque como o automobilismo consome bastante, os caras acabam tomando o risco
de não completar os estudos. É isso eu aí. entrevistei o Max Verstappen, aliás, vou colocar aqui o card, pelo Automais, e uma das perguntas que eu fiz foi, cara, você é tratado como um fenômeno desde criança, como é que ficaram os estudos? Aí ele falou, não ficaram, parei. Então, assim, só que ele falou, só que eu parei e deu certo. Agora tem um monte de gente que para. E não dá. E não Então, eu voltei, fiz vestibular, fiz economia, comecei a estagiar no mercado financeiro, no Citibank. Em paralelo, o Max Wilson me levou para a Porsche, o Max Wilson e o Ricardinho Maurício. Aham. Pô, super gente boa, me acolheram na Porsche, me apresentou pro pessoal todo, me apresentou pro Derner Pires. Fiquei na Porsche durante 6, 7 anos direto, o que me levou de volta para Stock Car. Como piloto consultor ali. Como piloto consultor na Porsche, ajudava o pessoal, corria, fazia as corridas de endurance. Conheci o Beto Leite, que era o patrocinador, o dono da Hero, que levou o patrocínio para Stock Car. Que corria na Porsche. Levei ele para Stock Car, montamos a equipe para ele na Stock Car em 2017, mas não dava. Eu não conseguia abandonar tudo do que eu tinha conquistado pós-corrida para voltar para o automobilismo. Então, eu brincava lá com o Sérgio Berti, lá, que era diretor de prova de Stock Car, que eu era o único com carteira assinada. Se eu podia faltar no briefing de quarta à noite, porque não dava para perder mais dias de trabalho, né? Sim. E acabou que ficou um pouco incompatível esse meu retorno, né, para as pistas junto com o banco, né? Mas graças a Deus, hoje eu estou no BSBB, tá dando tudo certo, e hoje o automobilismo é meu hobby. Eu fiz agora o Campeonato Brasileiro de Kart em Belo Horizonte, foi sensacional, rever a turma, todo mundo com a equipe Sabiá, andando de shifter sênior, corri com o Adriano Buzaide, que era da minha época. Esteve aqui também, gente fina demais, pô, ele quase levou, ele tava super rápido lá, meu motor quebrou na pré-final, eu larguei de primeiro e quebramos na quarta volta. Mas foi, assim, foi muito legal, muito bacana ver que ainda existe uma chamazinha ali dentro ali que tá rápido, entendeu? E hoje eu levo o automobilismo mais como um hobby do que profissão, né? Mas foi essa mudança. Eu tomei essa decisão de ser independente e não prejudicar a família. Voltei para o Brasil, voltei a estudar. Dei sorte de entrar no mercado financeiro, em boas casas, em boas posições e estou acelerando do lado de lá agora. É isso. Fez muito bem. E dá para ver que você está feliz também com essa tua nova fase. Agora, cara, você mencionou, encontrei o Grosjean no GP do Brasil, aí estava por aqui. O que você estava fazendo lá? Conta pra gente. Então, Thiagão, a gente tem amigos, né, nos meios, né? E um deles é o Ricardo Teixeira, que correu comigo de Fórmula 3, fez algumas corridas de GP2 também. Hoje ele é um dos responsáveis pelo Expert Host, que são ex-pilotos que recebem os convidados do Paddock Club da Fórmula 1 e ensina um pouco da nossa vida naquele meio para esses convidados, né? Ele me pergunta, pô, Betinho, você quer ir em qual corrida para me acompanhar? Eu falei assim, pergunta para minha mulher para saber qual corrida que eu quero ir, porque eu não sei qual corrida que eu quero ir, não. Mas de Interlagos eu sempre faço com ele, é um prazer fazer com eles. Esse ano eeles me colocaram no pit wall, que eles chamam, né? Então eles replicam, faz uma réplica daquelas casinhas que você tem ali dos chefes de equipes que ficam no pit. 5 convidados da Fórmula 1 vão para lá e eu tive acesso a todos os dados ao vivo, do Max, do Sérgio Pérez, do Alonso, na corrida, assim, igual eu mencionei para você antes do programa começar, eu sempre tive acesso aos dados que você imputa no carro depois do treino e pega. A telemetria, live time, nunca. Foi a primeira vez que eu vi e é sensacional. Tipo assim, dava para saber a hora que dava para ultrapassar ou não, só pelas linhas no computador. Sensacional. Você põe uma em cima da outra, você vê a diferença de tocada de cada piloto. Que barato, cara. E deixa eu tentar roubar uns segredinhos aí. O que te impressionou mais aí do que você viu? Me impressionou o Max Verstappen, a constância dele é uma coisa assim que eu nunca vi na vida. É um cara que freia pra lá de Deus me livre. Segura o carro faz o apex, não perde um apex uma volta e acelera full throttle logo em seguida. Tipo, é muito difícil. Ele faz o famoso V na curva, todas as curvas, ele acertava. Não tinha uma curva, parecia que a curva mais difícil era a junção. O cara que mais acertava era ele, o segundo foi o Alonso. Mas é impressionante a constância dele e quão preciso é o piloto Max Verstappen. A gente tem que aproveitar quando a gente
ter uns pilotos desses para assistir e usufruir mais, que é passageiro, talvez até a fase seja passageiro, sim. né? Porque eu imagino que ali no grid ali tem ele, o Hamilton e o Alonso que destacam, assim, né? E o Hamilton é um cara que hoje você tem que motivar ele para você tirar o máximo dele, né? O Max está super motivado, né? Então foi muito legal de acompanhar ele, assim, no volta a volta na telemetria. Aproveitando esse teu conhecimento, isso que você traz, inclusive a respeito do Hamilton, esse ano ele foi um pouco melhor, né? Conseguiu aí o terceiro lugar, que eu acho que para o que a Mercedes tinha foi excelente. Conseguiu ficar na frente do George Russell, bacana também, importante. Agora, motivá-lo só quando tiver um carro competitivo? Você acha que não volta essa chama antes disso? É difícil mesmo, né? Eu acho que sim. Eu acho que a motivação dele é quebrar o restinho dos recordes que faltam, né? E para isso ele vai precisar de um carro competitivo e disputar tete a tete com o Max, né? Eu acho que a Mercedes tem capacidade de fazer isso, né? Vamos ver se o ano que vem dá mais uma equalizada nos carros, porque piloto ele é preparado, ele tá. Você vê que quando ele tá bem no final de semana, ele vai até o fim, muito competitivo, igual o Alonso também, né? Apesar da idade mais avançada do Alonso. Mas eu acho que sim, eu acho que precisa de um carro para mostrar para ele que o que falta ali dele de recorde para quebrar é possível, né? Poxa, tomara que a gente tenha o Hamilton de volta aí. A briga faria muito bem para a Fórmula 1. Cara, usando a tua experiência de quem esteve lá em GP2, negociando com a equipe de Fórmula 1, a gente se vê agora num momento muito complicado, né? Porque o Felipe Drugovich ganhou o campeonato em 2022, não conseguiu a vaga de titular. Theo Pourchaire, piloto francês, conquistou o campeonato da Fórmula 2 esse ano, não conseguiu a vaga de titular. Usando a sua experiência, que dica que você daria para esses moleques? Assim, o que eles têm que ter em mente, se eles quiserem chegar lá, ou mesmo observar outras categorias? Qual que é a tua visão desse assunto? Tiagão, eu tenho uma filosofia de vida que a gente é baseado em 3 pilares, e o Felipe Vargas foi o primeiro que me falou disso, né? A gente tem o pilar da dedicação, do talento e da sorte, né? Talento, ou você nasce ou não, né? Você sabe jogar bola ou andar de carro, né? Meu negócio é carro. Se for jogar bola, já viu jogando bola, é terrível. Você nasce com aquilo, né? Ou você é de matemática, ou de humanas, ou de exatas, né? A dedicação dá para você controlar. Então, seja o mais dedicado possível, faça o melhor, não deixa nada na mesa, né? Não, estava mais ou menos no final de semana. Não, vai até o fim, né? Acelera, tenta sempre ganhar tudo que você puder, né? E aí a sorte você deixa acontecer, né? Porque assim, são vários fatores, são várias negociações ao mesmo tempo, né? Que às vezes você dá um match em um lugar e desorganiza todo o resto, né? Sim. E aí você tem que estar pronto para, se a oportunidade aparecer, você pegar e levar. Então, assim, não tem muito o que o piloto que está chegando lá tentar politicamente. Cada um já tem o seu preferido, cada um está puxando a sardinha para o seu país, para o seu patrocinador, para a sua fábrica, para a sua região. Você não vai... Esse espaço você não vai conseguir. Você tem que estar preparado, você tem que estar incomodando os caras. E se você estiver fazendo um bom trabalho e tiver uma oportunidade de aparecer e de pegar o lugar, você vai pegar esse lugar, né? E você tem que, lógico, ter o suporte da equipe, dos patrocinadores, né? De tudo que envolve o meio. Mas para o piloto, acho que não tem muito o que pensar, não. É ser dedicado. É falar assim, eu fiz tudo que deu, né? É o pensamento que eu tive. Eu acho que eu fiz tudo o que dava para eu ter feito naquele momento, se eu tivesse em 2007, talvez teria ido, entendeu? Sim. Mas tem um fator sorte também. Então, assim, eu acho que é esse ponto de tentar falar, vou chegar lá, vou ganhar no primeiro ano. Você não sabe se você vai ganhar no primeiro ano. Você não sabe se vai ter lá um pântano lá, que está há 3 anos, acabou de voltar da Fórmula 1, conhece todos os circuitos, todas as pistas. O Lucas de Graça tinha 3 anos também. Então, assim, não dá para você prever isso. Mas você dá o máximo e tentar tirar o máximo de equipamento, surpreender, sempre na frente do seu companheiro de equipe. E esses negócios contam bastante. Bom, acho que nesse sentido o Drugo está fazendo tudo direitinho, porque de fato ele tem a parceria com bons patrocinadores, ele está se mostrando quando tem a oportunidade.
E o que depende dele, ele está fazendo, né? Agora é esperar realmente que essas vagas se abram, porque hoje é isso, né? Se você esteve lá tão perto de assinar e inclusive com a promessa da grana, só faltou de fato viabilizar ou concretizar isso, melhor dizendo, o Drugo chegou inclusive com a grana e mesmo assim bateu e não tinha vaga, que é um problema hoje de você ter a limitação das equipes, né? Betinho, cara, seus investidores devem estar aí já querendo respostas suas do mercado. Então, queria te agradecer pela presença aqui com a gente no Primeiro Stint. Foi muito gostoso relembrar essa fase da tua carreira, essa nova fase também aí com as suas aparições no Grande Prêmio como host. E, bom, espero que a gente possa ter bastante assunto de automobilismo ainda pela frente. Obrigado aí. Com certeza, eu que agradeço mais uma vez aqui de estar no Primeiro Stint aqui. Conte comigo sempre que precisar aqui. É um prazer para bater um papo e faço questão de pagar mais pubs daqui para frente para a gente poder conversar mais, que é bom ter essas pessoas por perto. Fechado, obrigado, Betinho. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like. Se você gostou, compartilhe e principalmente inscreva-se no canal. Isso é muito importante para a gente atingir a nossa meta de inscritos, tá bom? Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau!